Fala, pessoa dev! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Geek Masters do eMasters, um podcast e videocast sobre tecnologia e desenvolvimento de software. E hoje o assunto é super bacana, é um assunto bem moderno, que são os Flight Levels. Você vai conhecer melhor sobre isso com dois especialistas que já vão aparecer aqui para se apresentar. Mas eu quero lembrar que este episódio é um oferecimento da Syngenta Digital, que está revolucionando o mercado do agro com muita tecnologia. Para você saber das oportunidades e conhecer mais sobre a empresa, dá uma olhadinha nos links que a gente vai deixar aí embaixo na descrição. Agora eu vou chamar aqui os meus convidados especiais, o José e o Eduardo Pinzon, para a gente bater um papo sobre Flight Levels. E aí? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bom? Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado pelo convite, Reinaldo. E também todo mundo da equipe da eMasters aí, né, que fez o convite. Obrigado. Prazer também estar aqui, tá? Prazer poder participar desse bate-papo com o Zé, que é referência mundial aí em Flight Level. E obrigado pelo convite, Siloto. Eu espero poder contribuir um pouquinho, a gente trazer um pouquinho sobre o que a gente está fazendo de experimentos práticos, usando essas formas de pensamento para tentar trazer agilidade em negócio, sabe? Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Show de bola. Vamos aproveitar, se apresenta aí pra gente. Quem é o José, quem é o Eduardo Pinzon? Fala um pouquinho da área, da parte profissional de vocês aí pra galera. Boa. Eu trabalho como Delivery Manager aqui na Syngenta Digital, tá? Então, o meu papel envolve também a função da Agile Lead, podendo trabalhar para a gente organizar a agilidade em escala. Tem uma frase até bem legal, já que a gente vai falar de Flight Level, do livro Think Agile, que diz que a agilidade não é um esporte de time, mas um esporte da organização, sabe? E faz parte do meu papel tentar trazer as lideranças, discutir, e a gente tentar fazer com que o sistema todo se comunique de uma forma ágil. Então, essa aí é a minha missão. Show de bola. Tudo bem, eu sou o José JR, é um prazer imenso, trabalho na K21. Como o Edu acabou falando, eu sou um dos pioneiros e uma das referências mundiais de Flight Levels, mas também sou trainer de Kanban, de entre tantas outras coisas aí, para ajudar nos processos e na agilidade de processos em qualquer tipo de empresa, o que inclui software também, né? Eu já trabalho há mais de 2 décadas no Brasil e no exterior e estou nesses métodos ágeis que a gente vê de software há mais ou menos aí desde 2012, 11, 12, trabalhando aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Show de bola. Estamos com as pessoas certas aqui, então, para falar sobre isso. Então, agora vai, a pergunta mais básica de todas. O que são os Flight Levels no desenvolvimento de software? Eu vou falar, pode puxar. Acho que o Zé depois consegue complementar, já que ele tem uma expertise bem maior no assunto. Pessoal, assim, o Flight Level, quando a gente fala em Flight Levels, a gente não está falando de nenhum framework ágil, tá? A gente está falando de um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento ele tem o objetivo de conectar a estratégia com o trabalho operacional de forma sistêmica, tá? Então, também não é um modelo hierárquico e organizacional, mas uma forma da gente pensar a estrutura operacional para que ela funcione em níveis auto-organizados e que crie um alinhamento entre a definição da estratégia, a execução dela no operacional e a coordenação de times de forma eficiente para aplicar essa estratégia. Então, o modelo de pensamento do Flight Level é o que ele traz de diferencial em relação à prática e agilidade do negócio. Complementando assim só tudo que o Eduardo falou, né? Mas trazendo só 30 centavos aqui de complemento, como a gente brinca, né? Diretamente para o desenvolvimento de software, tudo isso que o Edu falou, mas tem uma coisa que eu acho que hoje, também como quem já foi da área, né, quem já brincou ali de criar sites no passado, lá no começo da 2000, 2002, 2003, na unha que a gente fazia tudo, né? Seria tudo na mão. Ele vem facilitar, talvez, e melhorar o entendimento dos porquês a gente está fazendo aquela feature, aquele código, aquela parte do sistema que a gente está trabalhando. Que muitas vezes as pessoas
os PMs, ou sei lá qual o nome aí da hierarquia, né? Do responsável pelo produto, do software que você tem, acaba só dando a ordem, cria lá a listinha de tarefas, de features, ou como é que você chama aí na sua empresa, e você só executa sem entender por que aquilo vai ajudar realmente o negócio, o que aquilo vai ajudar, qual a iniciativa e como todo mundo pode se beneficiar, né? Então, de maneira simples, sem complicar, o Flight Level tá trazendo essa simplicidade para a gente entender e olhar a empresa de uma maneira um pouquinho diferente, como falei, e tudo mais aquilo que o Eduardo já colocou aqui. Então, o Flight Levels é um conceito ali, né, no final das contas, né? E como que a gente aplica isso dentro da empresa, dentro das equipes hoje? Quer começar, José? Bom, o Flight Levels, ele, como o Eduardo comentou, né, ele é um modelo de pensamento, é uma maneira que você vai olhar quem é a empresa, e aí ela basicamente ela é dividida, esse modelo de pensamento, ela olha a empresa em 3 níveis. E aí até o Flight Levels, uma analogia que o criador dela, o nome dele é Klaus Leopold, é um austríaco, criou lá em 2010, 2011, para vocês terem. Então já tem bastante tempo que esse modelo de pensamento está aqui com a gente. Nos últimos anos é que isso vem se reforçando cada vez mais no Brasil, o uso e o desenvolvimento e a ampliação da utilização do Flight Levels. E ele olha nesses níveis de voo, que é uma analogia à aviação, né? Então, os níveis de voo de um avião, ele fala basicamente que o nível 1, que é o nível mais baixo, como se o avião estivesse dando um rasante, vendo todos os detalhes ali da rua, é o nível operacional. São as pessoas que, naquele momento que você está com o olhar do Flight Levels, ele está ajudando na construção do produto ou serviço que você tem. Então, todo mundo que estiver envolvido, direto e indiretamente. Então, é o nível operacional. Ele está naquele momento no nível operacional. Então, isso quer dizer que qualquer um pode estar em algum momento, certo? Você, às vezes, está ajudando o pessoal a construir o produto. Naquele momento, você está no nível operacional. Se você subir um pouquinho mais de nível, um olhar mais macro, é o nível 2, que a gente chama de nível de coordenação, onde esses times, áreas, departamentos que estão produzindo aquele material, eles vão se juntar para se coordenarem, porque numa empresa de software, no caso aqui, a gente tem várias áreas ou especialidades que vão acabar atuando para o software ser entregue, certo? Então, o mais básico de todo é front-end, back-end, aí tem um tester, ou QA, dependendo, e aí vai para o deploy, e aí está na mão do cliente lá, o aplicativo está usando. E às vezes tudo isso são departamentos distintos, né? Ou áreas, ou empresas, ou partes distintas. Então, eles têm que se coordenar. O nível 2 ajuda nessa visão de coordenar para que o produto chegue o mais rápido possível na mão do cliente, trazendo resultado de negócio, que essa é a busca aqui, como o Eduardo comentou. E o nível 3 é o nível de estratégico. Então, toda empresa tem uma estratégia, um nível que está olhando para a estratégia da empresa nos próximos anos, e 5, 4, 2, 1, 6 meses, aí vai depender do tipo de companhia que a gente está, né? E aí essa estratégia criada, ela tem que ser comunicada para a empresa. E aí o nível 2 que acaba conectando essas duas grandes partes importantes da empresa, que é a estratégia com o nível operacional. Por isso que eu comentei aqui que o nível operacional, quem está desenvolvendo o software, ele tem que entender de maneira simples que o que ele está fazendo sim está conectado com a estratégia, trazendo resultado de negócio. Essa é a ideia que o Flight Levels traz como seu modelo de pensamento. E como o Eduardo comentou aqui, a frase, né? O Flight Levels, querendo ou não, a agilidade de negócios que o Flight Levels ajuda a gente a alcançar, como ele disse, não é um esporte de time, mas sim da empresa inteira. E é por isso que essa conexão tem que existir em todas as áreas, departamentos, especialidades que uma empresa de software tem. Legal. E, Pizol, tem alguma coisa para complementar aí? Claro, eu acho que em adição a isso que o Zé colocou, e assim, eu acho que o grande ganho, quando a gente fala em trabalhar com Flight Levels, é justamente esse momento da conexão sistêmica entre o que eu faço ali na operação e como isso afeta a minha estratégia de negócio. Porque quando a gente está numa estrutura muito hierárquica, muito top-down, por mais que a gente tenha timizagens, e o legal é que para você ter um modelo de Flight Level, você não precisa ter times, você pode ter alguns times rodando Waterfall, outros rodando Go Rossi, mas o importante é o que eu estou fazendo aqui, como é que isso afeta a organização em relação a onde ela quer chegar, sabe?
E essa conexão, o flight level, ele realmente funciona a partir do momento que esses níveis de voo se comunicam e colaboram. Uma das premissas que ele coloca é ter as pessoas certas discutindo a coisa certa no tempo certo. Então, a partir do momento que você cria loops de feedback em diferentes níveis organizacionais, e aí pega outro ponto que o Zé falou, a gente não está falando de níveis não, aqui é o nível dos gestores, aqui é a salinha que só entra se você tiver o crachá de gestor. Aqui é o nível do head. Não tem isso. A partir do momento que a gente abraça realmente a agilidade do negócio, a gente envolve quem são as pessoas certas para discutir o problema desse nível de voo, que vai ter uma observabilidade, seja ela estratégica, seja ela de coordenação de ponta a ponta, seja ela operacional. Tanto que você pode ter na organização mais de um Flight Level 2. Então, a gente consegue ter esses diferentes níveis de voo de Flight Level 2 conectados com um único nível estratégico de Flight Level 3. E esse nível estratégico vai estar pensando em quais são os outcomes de negócio, para onde a gente quer chegar, para executar a visão que foi pensada quando a gente fez o planejamento estratégico da organização. E aí você vê que eu não estou falando em pessoas específicas de cada, não, eu estou falando em auto-organização em torno do que é esperado que a gente organize dentro daquele nível de voo. E aí, a partir do momento que você tem diferentes níveis de voo, com diferentes objetivos organizacionais, com diferentes organizações, diferentes execuções da estratégia, alinhados com a mesma estratégia central, e você tem loops de feedback auto-organizados, que aquelas pessoas vão discutir em torno do problema, vão discutir em torno de, olha, para esse nível aqui, como é que eu consigo otimizar ele? O que é que tem que vir em seguida? Como é que está a minha capacidade? Tá? Então, a partir do momento que você tem essas estruturas de melhoria sistêmicas, aí eu não estou falando somente de melhorias locais, porque às vezes se a gente só investir em melhorias locais, é ótimo, mas qual é o impacto disso no ganho sistêmico? Agora, se eu envolver uma melhoria que vai afetar desde a tomada de decisão de vamos seguir com essa estratégia, até a coordenação de como essa estratégia vai ser aplicada em algumas iniciativas distribuídas em diferentes times, até a operacionalização e implementação desse trabalho, com os times entendendo como isso afeta a estratégia, voltando a esse loop, aí eu tenho Business Agility. Sensacional. Vocês falaram bastante de níveis, né? Quais são esses níveis, para o pessoal entender bem, assim, quais são eles e as diferenças entre eles? É bem esses 3 níveis de voo que o José Júnior explicou agora, tá? Que a gente vai ter o nível estratégico, que é o Flight Level 3. A gente vai ter o nível de coordenação, que é o Flight Level 2. E o nível o operational, que aí é o Flight Level 1. E aí, lembrando, novamente, que a gente não está falando em estrutura organizacional nem hierárquica, mas a gente está falando em estrutura operacional. Claro que uma das premissas, quando a gente fala em aplicação do Flight Level, é trazer a visualização. Então, como é que hoje a topologia do trabalho, ele chama? Como é que a topologia do trabalho se manifesta? E aí, e como é que a nossa estratégia se manifesta? A gente tem objetivos do quarto, a gente tem objetivos OKRs, aí a gente tem grandes iniciativas, apostas, bets e as histórias. Então, como é que esses artefatos se comunicam e se conversam, sabe? E aí, depois de você trazer a visibilidade, porque se você olhar bem, muitas empresas vão observar, eu já tenho 3 níveis de voo, normalmente acaba ficando em 3 mesmo, né? O estratégico, operação. Porém, a partir do momento que eu trago a observabilidade das coisas, eu trago os problemas, sabe? É mais ou menos como o Kanban, quando a gente implementa Static, System Sync Approach, introduz Kanban, a gente fala em, primeiro, conhecer o cliente, conhecer a demanda, conhecer a capacidade, conhecer os pontos de insatisfação e trazer visibilidade sobre isso. Só aí a gente começa a aplicar melhorias evolucionárias, sabe? Que é aquela questão de você melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. Para evoluir experimentalmente, eu preciso elevar meu nível de satisfação. E a visibilidade em torno dos diferentes níveis de voo me traz isso num nível mais organizacional, sabe? Então, esse é o grande plus que eu vejo no Flight Level. Tem uma frase que o Zé Júnior falou que eu achei muito legal, que é o Flight Level é muito mais sobre o onde e o que, e não tanto sobre o como. Por isso é que eu falei que não importa se você está com um time do Rossi, Waterfall, sabe? A questão não é essa. A questão é como é que eu agilizo e trago práticas de sistemas enxutos a nível organizacional.
Show de bola, show de bola. Agora vamos. Ô Zé, já tô te chamando de Zé, já estamos Claro, íntimos. mas o José não é Zé. Qual José não é Zé? Pode chamar, fica à vontade. Meu sogro é José e é o Zequinha, então estamos tudo junto. E os obstáculos aí, os desafios para implementar o Flight Levels dentro de uma equipe, dentro de uma organização, cara, na sua visão, quais são assim, os pontos mais críticos, né? Boa pergunta, Rinaldo. Bom, o primeiro ponto, acho que o primeiro obstáculo que todo mundo consegue, que se tem, é olhar o Flight Levels como um método, um framework a ser implantado na empresa. E como a gente está falando, ele é um modelo de pensamento. Então, você não implanta um modelo de pensamento. Porque o modelo de pensamento, você tem que começar a pensar naquela forma, enxergar a empresa de uma outra maneira. Essa é a primeira dificuldade que as pessoas têm, achando que, eu vou colocar aqui o nível 1, 2 e 3 e começa até a se chamar dentro da empresa de, olha, isso aqui é meu nível 1, eu trabalho no nível 2, quer dizer, começa a tornar o modelo com uma estrutura hierárquica, até que o Eduardo comentou. Essa é a primeira dificuldade. Vou trazer mais uma, e se o Eduardo quiser complementar outros, fica à vontade, tá, Edu? Segunda dificuldade, obstáculo que a gente encontra para utilizar o Flight Levels em si é o não entendimento de que o que a gente procura, como ele não é um modelo organizacional, e aí para todo mundo entender o que é organizacional, é aquele famoso organograma. Então tem lá o CEO, aí eu tenho diretoria, aí eu tenho gerentes, aí eu tenho supervisores, coordenadores, e aí tá a gente, programador, né? O desenvolvedor de software tá lá debaixo, no finalzinho desse pé, desse triângulo. Essa é a estrutura organizacional, é como eu consigo entender os caminhos que eu tenho que chegar. O Flight Level, ele olha de um olhar, tem um olhar diferente, que é o olhar da estrutura operacional. Então, a empresa tem duas estruturas, a organizacional, como ela se organiza, a nossa hierarquia e tudo mais, mas a operacional, como verdadeiramente eu, você, Eduardo e todo mundo que está nos ouvindo aqui, realmente trabalha e interage um com os outros. Que muitas vezes, em vez de eu falar com o meu chefe ou alguém que está no meu time, eu converso com uma pessoa de outra área, resolvo o problema que eu tenho e ninguém fica sabendo. É o famoso bypass, né, Real? Não sei se já viu isso, né? Quem nunca deu bypass? Todo mundo, pô, o bypass é aquilo que eu estava falando sobre aí, a observabilidade, né, Zé? Assim, exatamente. É a questão de trazer a observabilidade sobre como realmente a topologia do trabalho se manifesta. Isso é essencial. E esse eu acho que é o obstáculo, porque como as pessoas não enxergam essa estrutura operacional e muitas vezes elas confundem com politicagem, certo? Tem uma coisa bem próxima que é a politicagem. Esse é um dos dois principais obstáculos que eu queria aqui destacar da dificuldade. Mas é muito mais simples. Acho que esse é o terceiro, então, ponto. Aí, ó, eu pensei com vocês. E o terceiro ponto, então, que é o Flight Levels, ele é tão simples que as pessoas têm dificuldade em compreender, porque a gente tem tantos modelos de trabalho, forma, ITIL, TDD, FDD, F sei lá o que, para onde vai o D, entendeu? YZ, e aí a gente vai tentando encaixar esses modelos de formas de trabalho, de processo, e quando a gente vem com o Flight Levels, que é um modelo de pensamento, as pessoas têm essas dificuldades. Não sei se você complementar com alguma coisa. Eu acho que é perfeito, porque qualquer novo modelo, qualquer implantação de uma nova forma de pensar, envolve gestão de mudança, né? E gestão de mudança envolve a gente engajar as pessoas em prol da gente começar a criar aquele movimento de vamos pensar diferente, vamos tentar procurar uma estrutura de comunicação que seja mais eficiente, aumente e valorize a colaboração. E como a gente tem em qualquer gestão de mudança, a gente sempre tem, eventualmente, pontos de resistência. Só que a melhor forma de lidar com a resistência é trazer visibilidade sobre o problema. É a gente enxergar que a gente quer resolver um problema e não implementar algo, implementar um framework específico, implementar um modelo de pensamento. Não, a gente tem que ser motivado pelo valor do problema que a gente quer resolver. E essa questão do alinhamento entre a definição estratégica, a operacionalização e a clareza e a certeza de que essas coisas se comunicam, porque quando a gente está falando de uma startup, a gente sabe, né? Porque, poxa, o CTO está ali do lado do dev que está criando. Quando a gente fala em uma organização que passa a ter, sei lá, 500, 600 pessoas,
Como é que a gente consegue ter certeza que a agilidade funciona em todos os níveis? E aquilo que eu estou conversando na reunião de estratégia não tem o risco de ser nada a ver com o que meus times estão fazendo, sabe? Então, assim, esse tipo de preocupação é que traz dentro do modelo do Flight Level e exige a questão de a gente fazer a gestão de mudança, trazendo observabilidade para clarificar onde a gente está agora, criando foco no valor, ou seja, lembra que eu falei agora há pouco sobre o impacto de melhorias sistêmicas. Tem um livro chamado Clean Agile, de Uncle Bob, que ele até fala sobre a aplicação de modelos de pensamento usados. Ele diz, olha, a premissa mais importante é você vender o valor e não a prática. E é exatamente sobre isso. É a gente tentar mostrar o valor da gente começar a criar mecanismos de auto-organização em diferentes níveis de voo. É você chegar para um gerente sênior e explicar para ele, cara, a ideia é que nesse nível aqui, essas pessoas vão discutir em torno do que a gente precisa. E a gente está falando agora de uma estrutura de times, o que é que a gente precisa organizar de dependências, o que é que a gente precisa sincronizar para garantir essa execução a nível estratégico. Eu estou falando ali do nível 2. Uhum. Só que eu quero que ele entenda também que, olha, a ideia é a gente criar mecanismos auto-organizados que, se você não for para essa reunião, as pessoas vão observar a coisa certa, vão discutir porque todos sabem onde precisam chegar e vão fazer alinhamentos e vão tomar decisões. Deixa de ter necessidade de ter um fator hierárquico lá de, pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente está cansada de ver isso a nível de times, quando a gente fala em implantação de times Kanban. O board no sistema puxado passa a ser um instrumento de auto-organização do time. E aí o time vai lá e não precisa perguntar o que eu faço em seguida, não. A gente vai ter as restrições, limitações do WIP, a gente vai ter um sistema puxado, a gente vai ter uma organização dividida das nossas raias por classe de serviço e políticas que o time vai assumir de acordo com aquele tipo de trabalho. Então, assim, isso é um instrumento de auto-organização. Como é que a gente faz para fazer com que o nível 2 e 3 funcione dessa forma? E, assim, o gestor sênior, o head, ele vai poder ter muito mais tempo para poder se preocupar na operacionalização daquilo que ele acha importante em relação à estratégia, na redefinição das próximas estratégias, ou até para filtrar realmente, ok, eu preciso entrar um pouco mais aqui eu não preciso, porque ele sabe que a estrutura ela está funcionando de uma forma bem equilibrada e auto-organizada, sabe? Entendi. Bem legal. Agora, ó, apesar de não ser uma implantação, né? Porque a gente vem do software, pensa que tudo é implantado, né? Mas existem boas práticas que devem ser seguidas ou isso vai de equipe para equipe? Como que diz aí? Boa, gostei da pergunta. No Flight Level a gente não tem boas práticas, a gente tem 5 atividades. Como eu falei, o Flight Levels ele quer simplificar o trabalho do conhecimento, que é complexo, mas deixando de complexar cada vez mais. Não sei se você já viu, né? Os modelos cada vez mais mais reuniões, mais cadências, mais técnicas, mais isso, mais aquilo, né? E está complexando cada vez mais. Então, para simplificar, a gente tem 5 atividades e elas têm que ser executadas nos 3 níveis. Se a gente fizer isso de maneira boa, a agilidade de negócio que a gente fala, né, o business agility, é alcançado pela empresa como um todo. Então, a primeira delas é visualizar a situação, então ver o que está acontecendo, de maneira bem sumarizada aqui, né, visualizar a situação, você criar foco, porque hoje um dos maus é que está todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, quer dizer, você não sabe para onde você vai, né, numa guerra você quer atacar todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Como é que uma empresa, um time de desenvolvimento que tem muita coisa para fazer, muita demanda, qual é a melhor demanda para a gente atacar e trazer resultado? Então, criar foco, entender isso, medir o progresso que a gente está tendo. Então, qual é o progresso que a gente está indo? Então, a gente está avançando, e aí avançando aqui, aí vem um ponto que é uma provocação para todo desenvolvedor, né? Como a gente desenvolve, normalmente a gente quer entregar aquilo que nos foi proposto. Então, a tarefa, a feature, o app, o que for. Só que tem uma coisa além, mais importante do que só entregar, que é o resultado que aquilo traz para a companhia, para o cliente. Então, qual é o benefício que ele está recebendo? Qual é o valor que está voltando? Porque entregar só a tarefa ou a feature não quer dizer que a gente está entregando algo que está trazendo sucesso para o cliente, para a empresa.
E essa consciência, na hora de medir o progresso, é que a gente tem que medir muito mais isso, com mais amor, vamos falar assim, né? A empresa tem que olhar com carinho esse tipo de métrica. Também a de entrega de feature, quantitativamente falando, quantas coisas foram entregues, mas o quanto daquilo foi entregue que realmente tornou-se valor. Porque a intenção no final é fazer mais com menos, né? Uhum. Com menos esforço, o programador, o desenvolvedor consegue desenvolver menos, com menos esforço, trazendo um resultado maior. Então, medir o progresso é super importante. E as interações que devem existir entre elas, uma atividade chamada interação ágil. Porque uma conversa é uma interação. Você não precisa de uma reunião para marcar a reunião, e as pessoas conversam, se perdem no meio e depois tem que conversar de novo para entender o que é a parte da arquitetura, o que é aquele item, aonde está conectado lá com a iniciativa da estratégia. Quer dizer, fez a reunião para quê se as pessoas estão se perdendo, né? Provocação também que eu trago aqui sobre essas interações são grandes reuniões que existem, independentemente do nome aqui, não importa o nome que você dá para essa reunião. Junta lá 100 pessoas numa reunião para alinhar o que vai ser feito nos próximos, sei lá quanto tempo. A pergunta que eu faço é quantas vezes essas 100 pessoas vão voltar a falar do assunto que não lembram do que aconteceu na reunião. Então a pergunta é para que você fez essa reunião que foi feita, essa interação entre as pessoas, talvez não foi a melhor forma. Então uma atividade que realmente traga valor. Aí o Flight Levels traz uma maneira da gente olhar e fazer isso. E o último é melhorar. Quer dizer, rodar essas 5 atividades fazendo um loop. Então, faço isso no nível 1, faço isso no nível 2, faço isso também, essas 5 atividades no nível 3, de maneira simples, mas muito bem assertiva para ajudar a aumentar a comunicação entre as áreas. É isso. Essas são as melhores práticas aí. Ô, Pinzon, já aproveitando aí para você complementar, essas práticas, o Flight Levels como um todo, como que ele se comporta com as outras metodologias, com os outros conceitos ágeis, né? Tipo squads, tribos, chapters, como que ele casa, né, nisso? Ou ele funciona standalone ali, como que é isso? Sim, o grande plus de utilizar o modelo de pensamento do Flight Level é justamente por ser um modelo agnóstico, que ele não precisa ter, você tem que funcionar se você estiver escalando um framework ágil, o framework... Não, ele envolve muito mais a questão de como a organização se comunica no seu alinhamento estratégico, como ela executa e como ela maximiza a sua operação, né? Foi o que a gente estava falando agora há pouco, sobre a estrutura operacional, do que como é que os times trabalham no dia a dia, sabe? Tem uma frase também do livro Think Agile, que eu citei porque esse é o livro de referência que o Klaus Leopold trouxe, a um autor de livros de Kanban, de agilidade, liderança, ele trouxe essa ideia do Flight Level nesse livro, e tem um ponto do livro que ele fala, talvez eu não lembro exatamente as mesmas palavras, mas ele fala que Business Agility não é sobre você juntar um monte de times ágeis, mas é como as interações... Ele fala, a agilidade da organização não é criada juntando um monte de times ágeis, mas a agilidade é criada quando as interações entre os times são ágeis. Então é isso que a gente está buscando. Como é que a gente cria interações ágeis, aí casa com as 5 atividades que o Zé estava falando agora há pouco, sabe? Porque a gente começa a criar interações ágeis entre os times. Uma coisa que eu tenho tentado sempre trabalhar aqui é, olha, para cada nível de voo, eu tenho que ter observabilidade em cima daquele nível de voo, eu tenho que ter uma gestão eficiente de carga, eu boto um limite de WIP, e eu tenho que ter loops de feedback que eu observo aquele nível de voo e trabalho em cima dele, tá? Então, é exatamente como eu falei agora há pouco, é muito mais a ver sobre o que e onde do que com o como. Se o como é Scrum, Kanban, XP, são ótimas formas de praticar agilidade a nível de time. O que a gente tem que pensar é, será que realmente a gente está fazendo com que as interações entre os times sejam ágeis e as coordenações de times estejam eficientes e alinhadas com a estratégia? Posso complementar aqui, acho que é muito interessante a resposta do Edu, mas uma coisa também que pode ajudar, que ajuda e se relaciona com os outros conceitos, né? É que como o Flight Levels é um modelo de pensamento e ele traz uma simplicidade,
Então, independentemente de como a sua empresa está organizada, qual é a sua estrutura, esse exemplo que você colocou, Renato, é uma estrutura organizacional, né? Então, Squad, Sim, Chapter, Fibra, é uma estrutura organizacional. A sua empresa pode continuar do jeito que ela está. Ou se ela usa departamentos, também ela pode continuar. Se você trouxer o modelo de pensamento, o que o Edu comentou também aqui, que é uma das frases que está no livro, é que o que mais importa não é a soma das partes, mas sim as interações entre elas, né? Que é uma frase do Russell Ackoff. Então é bem legal o modelo, porque ele consegue se relacionar em vários lugares. E a gente tem vários exemplos que a gente pode falar daqui a pouco mais sobre isso, de empresas e modelos de trabalho que se relacionam. Então, o Flight Levels ele vem muito, muito, muito fácil nessa conexão. Legal, legal. E agora já pensando, como o cara lá, o gestor, ou o cara dono da startup lá, o CEO, que fica do lado do dev, aí preciso daquele serviço. Quais são os benefícios tangíveis, né? Quando você tá ali com o Flight Levels rodando, funcionando, a equipe, todo mundo bonitinha, todo mundo seguindo as atividades, os níveis, tudo certinho. Tem algum benefício tangível ali para o cara que está olhando? Tem vários. Fala, Du. Perdão. Tá, eu falo depois tu complementa. Eu vejo muitos benefícios tangíveis a partir do momento que eu estou falando no entendimento do impacto real do meu dia a dia com a estratégia. E aí, um exemplo, até um case prático, dentro da minha estrutura de trabalho, no meu Flight Level 2, eu tenho uma etapa das iniciativas que são entregues, e aí essas iniciativas vão ter uma série de histórias, eu tenho uma etapa específica de business outcome, que a gente valida, o impacto de negócio esperado, o go-to-market dessa iniciativa, ela foi atingido? A hipótese, se a gente pensar em um épico como uma hipótese de negócio, a hipótese que foi colocada, ela foi realizada? E qual era a estratégia que ela estava procurando trabalhar? Só que isso eu estou trazendo para o dia a dia do time. Eu não estou colocando isso em um Olimpo, que é uma discussão que o time não tem acesso. Então, a partir do momento que eu trago isso de forma tangível, o time participa ativamente da discussão, eu tenho engajamento, porque eu tenho as pessoas orientadas a propósito. Não somente, eu preciso fazer isso porque eu estou sendo mandado. Não, eu preciso saber fazer isso porque eu sei o que isso significa para a organização, eu sei o impacto que isso causa, e por isso eu vou buscar essa saída aqui. Ou até eu vou ter liberdade de entender onde é que a gente quer chegar com aquilo e dar minha opinião. De que, olha, eu acho que, já que essa hipótese de negócio não deu certo, se a gente tentar essa outra abordagem, mas eu só posso fazer isso se eu souber onde a gente quer chegar a nível estratégico e como a gente está operacionalizando essas iniciativas. E aí, para mim, é um ganho bem tangível da prática do Flight Level. Bom, acho que só complementar rapidamente aqui para o que o Du falou. Assim, vou trazer talvez um principal aqui para todo mundo. O maior problema das empresas, independente do modelo que ela utiliza, dos métodos, dos processos e tudo mais, é comunicação. E o Flight Levels ele vai fazer com que aumente o nível de qualidade de comunicação e de quantidade de qualitativa. Né? Então, eu vou ter mais comunicação com maior qualidade para todo mundo. E aí, essa comunicação acaba gerando um grande benefício para a companhia, porque agora todo mundo consegue entender o que precisa realmente ser feito e o que também não precisa ser feito naquele momento. E aí o desperdício começa a diminuir, aí a gente entende o que é mais importante, o que eu, como desenvolvedor, poderia levantar a mão e falar assim, tem uma coisa aqui que você pediu para me fazer, o PM, sei lá, vou chamar de PO aqui, o Product Owner. Mas eu não estou entendendo aqui aonde isso aqui está conectado com o resultado de negócio da empresa. Porque o que todo mundo vai começar a querer alcançar não é mais entregar simplesmente a sua tarefa, o seu item, mas sim começar a ter um resultado. Tudo que você fizer está trazendo benefício para a empresa. Porque quando a gente traz benefício para a empresa no valor do cliente e também para a gente, para a empresa, no caso, a gente se beneficia. Esse é um dos grandes pontos que cada vez mais a gente consegue compreender em uma empresa. E esse é um dos maiores benefícios que o Flight Levels acaba trazendo.
Em inglês eu chamo de raise communication, né? Então, aumentar, crescer a comunicação dentro da empresa, porque aí também, né, gente? Se a gente fizer isso, a gente para de fazer aquele monte de coisa, né? Programa perde lá uma semana fazendo as coisas que ninguém precisa, ou que ninguém vai usar. Puta, que desânimo que dá como um desenvolvedor que trabalha, e depois, quando você vê aquilo que você ficou lá quebrando a cabeça para aprender, ninguém usou, não foi pro ar, alguém despriorizou no meio do caminho, e aí você fica só tentando se autoconsolar. Ai, pelo menos eu aprendi alguma coisa, né, durante o processo. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Ô Zé, aproveitando que você tinha comentado, né? A gente já está chegando no final aqui. Você tem exemplos práticos aí para falar para o pessoal de empresas? Vou deixar o Edu começar, porque ele já tem uma aí, né? Já tem um exemplo vivo aí, ó. Como eu disse, assim, aqui na Syngenta Digital, a gente vem tentando otimizar nossos ritmos operacionais para, como eu disse, ele cria estruturas auto-organizadas de diferentes níveis de observabilidade, com gestão eficiente de carga e loops de feedback. Sobre essa parte de aplicação prática, aqui na Syngenta Digital, a gente vem organizando os nossos diferentes níveis de voo, tentando maximizar e alcançar melhores ritmos operacionais, para que com isso a gente tenha as pessoas certas discutindo o assunto certo na hora certa, tá? E isso ajudou muito, como eu lhe falei, a visão sistêmica de impacto. Então, as coisas começaram a se conectar. O que eu faço aqui, eu entendo o efeito ali. Tem o desenho, inclusive, na documentação oficial do Flight Level, que ele mostra que os times não são feitos ilhas. E aí, cada time, você tem times de times discutindo o nível de voo acima, e você tem pessoas que participam desses times de times discutindo também o nível estratégico. E é isso que a gente vem tentando aplicar aqui, sabe? Quando a gente compartilha a estratégia com a operação, a gente traz até dados financeiros da organização, onde a gente queria chegar, qual foi o plano, o que deu certo, o que deu errado, porque a gente entende que a gente trabalha com trabalhadores do conhecimento e que todos estamos no mesmo barco para alcançar a mesma missão. Então, somente através da promoção desse tipo de transparência e agilidade organizacional é que, de fato, eu vou poder focar no que é importante, que é a entrega de valor e impacto ao cliente. E aí é isso que a gente vem tentando, abraçando o modelo de pensamento do Flight Level, trazendo, como eu falei, gestão de carga, visibilidade, loops de feedback nos 3 níveis de voo e melhoria contínua nos 3 níveis de voo, para a gente conseguir estar sempre fazendo essa estrutura de evolução, experimentação e melhoria colaborativa funcionar. Tá? Além disso, a gente promove também, dentro da estrutura do Flight Levels, e aí mais a estrutura global, existem os Flight Clubs, que são organismos que as comunidades dentro das cidades, elas se organizam para discutir business agile. Então, a gente é totalmente voluntário, eu sou organizador aqui do Flight Club Recife, e a gente, a cada 2 meses, traz pessoas de várias empresas, eu, inclusive, já apresentei o case da Syngenta lá, para compartilhar um pouco, não somente sobre o Flight Level, já que, como a gente está falando em modelo de pensamento, compartilhar um pouco como você realiza agilidade organizacional dentro da sua estrutura, trazendo cases práticos e tangíveis, e em um fórum de discussão gratuito e que promove a colaboração e o network. Então, tem sido uma experiência muito legal a forma de como a gente está maximizando o produto, nossas interações nesses fóruns. Bem, eu tenho alguns outros exemplos também do uso prático, né, e resultado. Eu vou dar algum nome de algumas empresas aqui brasileiras. Aqui eu posso falar da Rede Gazeta, que é uma empresa do Espírito Santo, que é a como é que fala? Transmissora da Rede Globo? Retransmissora, né? Retransmissora. Uma afiliada, né? Uma afiliada. Afiliada da Rede Globo, onde ela tem TV, rádios, jornal impresso, não tem mais, porque acabou, mas tem o digital, onde eles usam lá o modelo de Flight Levels, o modelo de pensamento dentro da companhia. E os dados que eu vou passar aqui são todos públicos, tá? E o Carlos Dutra, que é o responsável pelo uso do Flight Levels lá dentro, ele conseguiu alcançar 320% a mais de resultado de negócio, que eu não estou falando de feature implementada. Outra empresa brasileira, a Unicred, também é público isso. Eles trabalharam com o modelo, claro, o modelo de pensamento ele está
sendo usado também na Unicred. Ela teve, também é público isso, eles aumentaram em... Qual que é o número na minha cabeça? Acho que 37% a mais de um ano para o outro de features entregues. Eu posso estar errando aqui o número, tá? De features. Mas quando a gente converte essas features em resultado de negócio, que quando você começa a mapear, você consegue ver o impacto que cada feature ou cada item que você entrega, ele está gerando a companhia. Esses são os aprendizados que o Flight Levels traz para a gente. E aí isso é público também, já publicado em jornais. Mais de 60% de resultado de negócio a empresa teve. Então a gente está falando aqui eu estou falando de dinheiro, é que a gente não pode trazer números reais, então a gente traz a porcentagem. Isso é público também. Legal. Além disso, tem mais outras empresas, como o Autodoc no Brasil, a Magalu usa o modelo de pensamento interno, empresas brasileiras ou multinacionais, como a Bosch, utiliza tanto fortemente na Alemanha, mas também aqui no Brasil, incentivada pela Alemanha, aqui o Brasil está utilizando. A Siemens também está utilizando. A Swiss Telecom, que como se fosse a Oi, a Claro aqui no Brasil, telefonia lá na Suíça, ela utiliza junto com o Safe, olha só, para quem conhece um pouquinho, mas técnicas. Então, não importa aí qual é a empresa, quem está usando essas aqui são alguns exemplos, mas vai desde eu posso dar exemplo da Tailândia, África do Sul, Américas, Europas, tem uma rede global que se comunica para compartilhar, aprender e aprimorar cada vez mais o uso e o resultado de negócio, que esse é o objetivo do Flight Levels. Olha só, tá no mundo já então, tá rodando aí bastante. Muito bom. A gente tá chegando no fim aqui, tá estourando o nosso tempo. Eu queria que vocês dessem dicas agora. Eu quero entender mais sobre Flight Levels, eu quero aprender, né? O Pinzon já até citou um livro. Tem outros lugares aí para procurar isso, até se vocês tiverem blogs, links pessoais aí, pode compartilhar com o pessoal. Bom, vai, fala, Pinzon. Sobre essa questão de se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, primeiro eu recomendo a leitura desse livro que eu falei, Repensando a Agilidade, do Klaus Leopold. É sensacional porque a forma como ele conta os desafios que a agilidade tradicional trouxe e o que ele teve que suplantar para começar a pensar em um modelo de pensamento que começasse a trazer um modelo de pensamento que, de fato, criasse business agility de uma forma real e não somente ali na esfera de times, é muito legal, é muito suave a leitura. Então, o primeiro ponto para se aprofundar um pouquinho no Flight Levels é dar uma olhada nesse material. E, claro, as formações oficiais da Flight Level Academy, que te ajudam bastante a você se aprofundar um pouquinho mais no tema. Acho que o Zé vai falar um pouco mais sobre isso. Recomendo também, confirmo com o Edu, o livro Repensando a Agilidade, tem na Amazon.com, edição digital, R$27 e alguma coisa, acho que é mais ou menos esse o valor, bem baratinho. Baratinho. Ele se paga, vai por mim. Tem também o blog da K21, então K21.global, ou .com.br, entra no blog, digita lá Flight Levels, você vai encontrar vários artigos escritos falando sobre isso. Rapaz, agora que eu pensei, eu tenho que falar mais no meu canal sobre Flight Levels, eu não tenho quase nada, não tem nada. Olha só que sacanagem. Já tem um gap aí para você cobrir aí. Alto feedback aqui, né? Já me retroalimentei aqui. Tem também o Flight Club Global, que é a comunidade criada por brasileiros, e global porque ela já está se expandindo, já foi para Portugal, por exemplo, tem para outros países de língua portuguesa. Lá no LinkedIn, se você digitar lá no pesquisa Flight Club Global, vocês vão encontrar a página. E aí o que a gente faz, que é uma coisa muito legal, o Eduardo até comentou aqui, é o Flight Club, que é uma reunião gratuita, mensal não, que às vezes depende da sua cidade, mas é para trazer pessoas para reunir principalmente pessoalmente, onde a gente vai falar sobre Business Agility e Flight Levels e assuntos correlacionados. Então, desenvolver software, claro que está totalmente conectado com atingir os resultados da empresa. Hoje a tecnologia está embutida em tudo, né? Tem software em qualquer coisa. Então, o Flight Club é gratuito, onde as pessoas conseguem se reunir, sempre tem uma empresa que acaba patrocinando, então tem comes e bebes, e acontece pelo Brasil inteiro, literalmente. Então, já Recife, o Eduardo é um dos organizadores, lá acontece a cada dois meses. São Paulo, acredito que vai ter agora, ainda esse mês de julho,
vai ter um Flight Club em São Paulo. Já aconteceu em Porto Alegre, já aconteceu em Campo Grande, não, Uberlândia, Rio de Janeiro, está acontecendo em várias cidades pelo Brasil e as pessoas pedem e aí a comunidade consegue ajudar. Então, se você quiser que a gente faça esse evento na sua cidade onde você se encontra gratuitamente, entra lá no Flight Club Global no LinkedIn e você consegue contactar o pessoal e eles instruem, apoiam e ajudam a realizar esse evento, como um dia aconteceu em Recife, e hoje o Eduardo e o grupo lá que organiza faz maravilhosamente bem. Todas, mês sim, mês não, eles estão lá realizando e está fomentando assim muita coisa. E o último que eu dou aqui é o próprio meu contato aqui, se você quiser saber. 2, né? O Flight Levels Academy é o site onde você pode ver, tá tudo em inglês lá, mas você também pode entrar comigo em contato lá no LinkedIn, fica à vontade, tem vários posts, vídeos que eu coloco, informações, artigos também, que eu tenho falado sobre isso, sobre o Flight Club e o Flight Levels em si, tá bom? José JR no LinkedIn, você me encontra lá. Show de bola. Eu vou deixar, né? Eu vou pedir pro pessoal deixar todos os links aí embaixo na descrição, daí assim o pessoal pode entrar em contato, conversar direto com vocês. E vamos trazer esse Flight Levels aqui para Bauru, cara. Aqui tá precisando. Vamos organizar em Recife, em São Paulo, tem que trazer para o interior também. Combinado, Renato. Vamos só mandar. Mande mensagem para mim, que a gente dá um jeito. Eu vou até Bauru, sem problema nenhum. Aproveito e vou no zoológico aí do lado. Zoológico tem um zoológico legal aí. Tinha até leão, pô. Tem tigre. Acho que o leão. Não, quem morreu foi o urso. O leão morreu também, é verdade. Você é da onde, Zé? Eu sou de Londrina, no Paraná. Eu tô aqui no interior, pô. Sou pé vermelho aqui, ó. Pé vermelho também. Isso aí. Então tá bom. Quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um assunto super legal. Já fica o convite aqui para a gente fazer um 2.0 aí, porque acho que tem muita coisa para conversar ainda e muita coisa para passar para o pessoal. Lembrando que esse episódio foi um oferecimento da Syngenta Digital, oportunidades e para você conhecer melhor a empresa, links aí na descrição. E pessoal, Edu, José, Zé, valeu demais. Deixar aí também o contato, tá? Se alguém quiser trocar uma ideia, se aprofundar um pouquinho sobre esses temas, trocar um pouco esses conhecimentos sobre agilidade de negócio, pode me procurar no LinkedIn, tá? EDC Pinzon. E aí, assim, eu gosto muito de quando a gente consegue juntar as comunidades para a gente debater o que é que funciona, o que é que a gente consegue trazer de realidade para aplicação ao nosso contexto, sabe? Então, fica o convite aí, quem quiser expandir um pouquinho o papo, pode me procurar no LinkedIn. Show de bola, o seu link também vai estar aí embaixo. Foi um prazer, pessoal. Fica aí, como eu já falei, o convite e até o próximo. Até o próximo, Renato. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu.